afinal, o que são as tão faladas máquinas de fazer dreads? Essas máquinas são aparelhos elétricos ou eletrônicos projetados para acelerar a criação ou manutenção dos dreads. Elas usam mecanismos como ganchos de crochê automáticos, múltiplas agulhas ou módulos de perfuração para trançar, prender ou compactar aí o cabelo, produzindo dreads mais rapidamente do que os métodos manuais normais. E a gente vai falar também sobre alguns exemplos aí de modelos ou funções encontradas. A máquina portátil elétrica com tubos, né, de vários tamanhos, por exemplo, de 6 a 16 milímetros, para permitir dreads aí de espessuras variadas. Tem também aquelas com velocidades ajustáveis, né, vários speeds para adaptar o tipo de cabelo ou a fase aí dos dreads. Tem também modelos aí que incluem vários ganchos de crochê ou agulhas aí para agilizar ou permitir os reparos e manutenção. E atualmente elas têm um design aí mais portátil, leve para uso pessoal ou para galera que faz o trampo mesmo, né, reduzindo aí o esforço físico comparado com o trabalho manual puro, né? Se for levar em consideração as horas que a gente fica aí trabalhando nos dreads, é uma mão na roda. Bom, aqui tem os pontos positivos que costumam aí ser destacados com a máquina, tá? A rapidez. Você consegue formar os dreads ou fazer a manutenção muito mais rápido do que com uma técnica totalmente manual, né? O crochê, geralmente, o entrelace e por aí vai. Para quem tem muitos dreads ou quer ver o resultado logo, é uma boa vantagem. E aí ajuda também a ter menos esforço físico, né? As técnicas manuais exigem um cuidado a mais com o braço, com uma paciência, né, um tempo longo, e muitas vezes aí resultam em algumas dores nas mãos, nos punhos, nos braços, nas costas também, devido à nossa postura, né? E aí as máquinas vêm para ajudar a diminuir esse desgaste. Uniformidade também, tá? Se bem usada, a máquina pode fazer e produzir dreads de tamanhos mais uniformes, né? Com a mesma tensão, a densidade, a espessura, o que é visivelmente interessante. Modelos com múltiplos tamanhos também de dreads vão ajudar nisso daí. Na mão, geralmente a gente consegue estar fazendo essa manipulação, mas como eu disse, é um trabalho mais demorado, mais minucioso. Existe também a possibilidade de manutenção, né, os retoques de forma mais rápida. Se algum dread estiver desfiando ou com o cabelo solto, algumas máquinas permitem trazer de volta assim, os fios soltos de forma mais fácil. Sem falar na versatilidade, né, pessoal? Com diferentes tamanhos ali de módulos, de velocidade, a máquina pode se adaptar a vários estilos, tipos de cabelo, fases do crescimento dos dreads. Você pode ir ajustando de acordo com a espessura desejada ou o tipo de cabelo, né? O cabelo liso, o cabelo crespo, o cabelo mais grosso, o cabelo mais fino, e as velocidades aí de estar fazendo os dreads na máquina auxiliam nisso também. Agora eu vou falar um pouquinho aí dos contras, né? E os riscos também. Nada é perfeito nessa vida, gente. Então, aqui estão aí alguns desafios, riscos ou até mesmo desvantagens que também podem aparecer aí com o uso da máquina. Existe o dano potencial ao cabelo, a quebra dos fios, né? Se for usada com muita força, com agulhas e ganchos desgastados ou com a tensão excessiva, falta de regulagem, pode sim quebrar os fios, causar queda ou danificar o couro cabeludo, né? A mecânica automatizada nem sempre vai sentir como o manual ali na mão, né? A gente fazendo. Então há sempre o risco de puxar um pouquinho a mais. Existe também esse menor controle aí de sensibilidade, né? Nos métodos manuais, com a mão ali no crochê, no interlock, o profissional ele geralmente vai ajustando conforme ele sente o cabelo, né? A densidade, a elasticidade. Com a máquina, se não for de boa qualidade ou não for bem utilizada, pode forçar sim demais algumas regiões delicadas, causando dor ou até mesmo desconforto aí na cabeça do seu cliente. Existe aí o custo também, né? As boas máquinas têm um custo considerável, além de acessórios, agulhas de reposição, diferentes cabeças, manutenção do motor, lubrificação e por aí vai. Também pode haver o custo aí do envio, da importação, custo de voltagem e muito mais. Exige prática e técnica, né? Não basta só ligar e usar. Há curva de aprendizado sim, é preciso saber preparar o cabelo, dividir as sessões, controlar a tensão, escolher o tamanho do dread certo, usar os ganchos, né, ou agulhas adequadas, evitar embaraços e por aí vai. Se usado de forma errada, o resultado pode ficar desigual ou até mesmo danificar o cabelo. E aí também podemos falar da manutenção da máquina, né, e das agulhas. Os ganchos vão se desgastando, né, as agulhas elas precisam ser trocadas, o motor pode aquecer ou falhar, é necessário lubrificação, limpeza dos módulos, cuidado com a eletricidade, especialmente se houver umidade, possibilidade de falha de voltagem ou até mesmo uso inadequado.
E falando também sobre o aspecto estético inicial, né? Apesar de rápido, esse tipo de máquina pode gerar dreads que parecem instantâneos demais, né? Muito perfeitos, muito rígidos ou sintéticos no acabamento. Com o tempo pode haver a necessidade de amaciar, né? Ou maturar os dreads para ficarem com aparência mais natural. Algumas pessoas preferem aí o processo manual exatamente porque permite o desenvolvimento ali visual natural, né? Do cabelo, dos fios, do dread. O que considerar antes de comprar ou usar, né, a sua máquina de fazer dreads? Se você está pensando em usar uma dessas máquinas, aqui vão alguns pontos muito importantes para você avaliar. Verificar a qualidade do motor e das agulhas, né? O material, a durabilidade, a segurança. Verificar se ela permite ajuste de espessura, de tamanho de dread, se tem acessórios de reposição. É muito importante isso, porque no dia a dia vai fazer toda a diferença, tá, pessoal? Certificar-se também de que esteja de acordo aí com a voltagem local, os plugs, a segurança elétrica, né? Inclusive a sua rede mesmo. Verificar se há garantia, se tem suporte, se tem reposição de peça. Aprender com quem já usou, ver avaliações, vídeos, possíveis danos relatados é muito importante e começar bem devagar, né? Testar em poucos dreads antes de fazer o cabelo todo para ver como que reage o cabelo, o couro cabeludo. Pessoal, pesquisando eu achei algumas máquinas aí de dreads disponíveis aí para envio ou já no Brasil, né? Com algumas informações a mais. Claro que tem a Fast Locks, que é a original e a gente vai falar um pouquinho dela também. E mais para você comparar assim essas opções de preços, prós, contras, se vale a pena, né, investir ou não numa máquina de dread. Então, o que eu achei no Brasil, né, que foi a produção nacional, foi a máquina Fast Locks que eu já mencionei aqui algumas vezes. É um invento baiano, tá, desenvolvido pela Gabriela Gomes e pela Esther Gomes e tem a patente registrada em 2023. Ela é vendida desde o fim de 2024 por um pouco mais de R$3.000. E essa máquina permite usar fibras sintéticas, cabelo humano, ela também tem um controle de velocidade, ela vem com 4 espessuras diferentes aí de mechas para você trabalhar os seus dreads de 6 a 13 milímetros. Então, se eu não me engano, são 6, 8, 10 e 13 milímetros, tá? E ela foi criada aí com a ideia, né, pensando em resolver os problemas, como esses que eu já mencionei anteriormente, de esforço repetitivo, as dores nas mãos e lesões até mesmo por conta de postura, né, e esses movimentos que a gente acaba repetindo várias vezes aí ao longo do dia. Ela produz cerca de 1 dread por minuto, um dread grande, tá, pessoal? E comparado ao método manual, que pode levar até 20 minutos para você fazer um único dread. E aí eu vou falar alguns prós dessa máquina também, né? Primeiramente já falando que ela é nacional, então é muito mais provável que a assistência e a reposição das peças sejam bem mais fáceis e práticas de serem refeitas, né? É um preço moderado, né? Levando em consideração que é um equipamento especializado e considerando também o valor das importações. Ela é voltada especialmente para dread makers profissionais que vão usar bastante, fazendo vários clientes. Alguns contras, né, ou pontos de atenção. Mesmo 3.000 é um investimento considerável. Pode pesar um pouquinho o bolso, né? Como é nova, também pode haver algumas lacunas em questão de manual, suporte, algumas melhorias que só vão ser percebidas aí após o uso intensivo. É importante verificar também garantia e assistência aí na sua região. E dependendo da espessura dos dreads que você quer, de 6 a 13 milímetros pode ou não cobrir todas as suas necessidades. Então são alguns pontos aí de atenção que é importante levar em consideração, né? Existem algumas outras máquinas também, fazendo uma pesquisa rápida em online, a gente encontra com envio para o Brasil e algumas que já estão sendo produzidas aqui no Brasil. Não sei dizer se são ou não parecidas com a Fast Locks. A única que eu testei em mãos foi a da Fast Locks, tá? Inclusive é a que eu uso. Eu achei algumas aí que vão de 16 a 6 milímetros com 7 velocidades, que são cerca de R$800. Existem algumas elétricas também, valor de 748, que são mais compactas, que tem cerca de 6 módulos, né, para diversos dreads, diversos tamanhos. Tem máquina de R$1.000, com 3, né, cabeças. O pessoal fala cabeça é aquela pontinha que você vai colocar o milímetro ali de fazer os dreads, né. Achei de R$835 também. Achei na Amazon, tá? Tem algumas com boa variação até de espessura, né? Que seria essa de 6 a 16 milímetros, múltiplas velocidades.
É bom para experimentar aí em diferentes tamanhos de dreads, né? Porque ela é um pouquinho mais ampla nessa questão ali dos milímetros. Existem máquinas também no Mercado Livre, se você for procurar, que você vai achar por cerca de R$750, que parecem ser leves, práticas. Algumas parecem até ter uma versatilidade maior aí nos tamanhos, né? Em relação aos milímetros do dread, né? Da espessura. Encontrei também máquinas no valor de R$835 mais ou menos. Ela pode acabar sendo um pouco mais barata, né, em relação às outras, porém existe a questão da qualidade do material também. Eu vi muitos relatos e a galera fala que são máquinas mais frágeis, que elas acabam tendo uma manutenção maior e às vezes não compensa por essa questão justamente de não ter uma longa durabilidade. Para quem trabalha muito com dread, a gente sabe que isso daí é muito importante pra gente, tá? Existem também vários modelos genéricos aí, a partir de 1.200, algumas dessas máquinas vêm da China. Eu acredito que é muito melhor se for produzida no Brasil pela questão desse suporte local, né, de ter essa reposição de peças mais acessíveis. As importadas, de repente, pode haver problemas aí com a importação, tempo de entrega, peça para reposição fora do país e garantia um pouco menos clara ali pra gente. Também tem a questão da qualidade e durabilidade, né, que eu já mencionei aqui, que a Fast Lock parece ser bem planejada para uso profissional, ela tem um design legal, voltado para quem faz, né, muitos dreads. E a qualidade ali dessas máquinas vão variar muito, tanto de marca, motor, acabamento, tipo de agulha. Tem modelos genéricos que vão se desgastar mais rápido, né, se o uso for bem intensivo. A espessura dos dreads também, de 6 a 13 milímetros, por exemplo. Dá para trabalhar bastante, né? Dá para fazer múltiplas cabeças de diversos tamanhos. Mas é muito interessante a gente ver a nossa necessidade e comparar todas essas informações aí que eu tô passando para ver qual que é a melhor ali pro seu dia a dia, né? Às vezes o que é melhor para mim não é melhor para você. Ficar atento na questão da velocidade e produtividade, né? Um dread por minuto de alta é uma alta produtividade, gente, para quem vai usar ali como profissional ou em grande volume. Eu mesma fabrico várias extensões, inclusive para venda. Então, essa questão vai variar muito também ali com as máquinas, né, que vai depender do motor, da estabilidade e da qualidade também do material que você usa. Então, eu sempre falo, não adianta só comprar a máquina, é importante que você seja um profissional completo, né, que você entenda muito, né. Minha sugestão, considerando que você está avaliando, assim, essas máquinas, o que eu faria? Colocaria no papel, assim, se você vai fazer muitos dreads como profissional, né, ou empreender, vale muito a pena investir, sim, na Fast Locks original. Tem suporte local, qualidade superior, maior certeza ali de durabilidade. Se for um uso ocasional, ou para testar somente, um dos modelos genéricos mais baratos pode até servir para você aprender ou para você ver se compensa mesmo aí no seu fluxo de trabalho. Novamente, ressaltando, é importante verificar se o motor é potente, verificar peças de reposição, garantia, ouvir quem já usou, né? Ver alguns reviews, relatos pessoais, vídeos mostrando o uso real para ver se aquece, se quebra, se dá bom acabamento. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho, sim, da minha experiência pessoal com a máquina de fazer dreads, né? O que eu falei aqui pra vocês até agora foi um pouquinho ali do meu conhecimento ali no dia a dia também com a máquina, mas eu dei uma boa pesquisada também para trazer algumas informações importantes aí pra vocês, que eu acho importante a gente estar atento também às questões técnicas, né, da máquina. Eu enrolei toda aqui num plástico bolha para ela ficar segura, porque, gente, 3.000 é 3.000, né? Não é R$3. Inclusive, no dia que eu fui testar a máquina, eu fui pessoalmente lá, né, onde a Gabriela me atendeu, no centro de São Paulo. Foi lá na Santa Efigênia, e aí eu a conheci, tive o prazer de conhecê-la, de tirar todas as minhas dúvidas, de fazer dread no meu cabelo com a máquina antes de comprar, né, de testar mesmo. Conversei bastante com ela, inclusive no dia antes de testar, ela sem querer derrubou a máquina no chão, né, foi pegar da minha mão, caiu. E não aconteceu nada. Claro que eu não vou fazer o teste aqui de novo, mas já deu pra ver que ela não é qualquer material que vai cair e quebrar. Mas é importante tomar cuidado, né? Afinal, são componentes que tem aqui, né? Elétricos. Então é importante. Ela tá toda adesivada aqui, mas eu acho que dá pra ver bem, ó. Esse daqui é o botão de controle dela. Parece uma pistolinha, né? E esse daqui é um dos bocais ali. Se eu não me engano, esse daqui é o de 8 milímetros. Aí tem o de 6 milímetros, o de 10 e o de 13, né? Para diferentes dreads.
Então a gente pode trocá-los aí de acordo com a necessidade de fazer a cabeça do cliente, né? De acordo com a espessura dos dreads do cliente. A princípio, óbvio que ela facilita muito, né? Ela agiliza muito a produção, mas também não é uma coisa que eu use sempre no mesmo cliente, porque não há a necessidade. Por exemplo, um cliente que vem mensalmente, se eu utilizei nas extensões dele a máquina de dreads neste mês, no próximo mês eu não vou precisar utilizar. Por quê? Porque no próximo mês o dread dele ainda vai estar muito bem formado por conta da máquina, sim, porque ela aperta bem, ela ajusta bem, tá, pessoal? Então eu não vejo a necessidade. Se você ficar passando várias vezes ali, volta. Se você ficar passando várias vezes a máquina num dread que não precisa, certamente esse dread vai ter uma ruptura ali, ele vai romper os fios, ele vai quebrar, a máquina é potente, é forte, ela não é que nem a nossa mão, que vai mais devagar. Então, ó, aqui ela tá numa velocidade bem fraquinha. Vocês estão vendo? Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Ela tá quase desligada aqui. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais a velocidade para vocês verem. Vocês ainda estão vendo, mas ainda dá para aumentar mais. Aqui vocês quase já não vê a agulha. Então, assim, ela trabalha de forma muito mais rápida que a nossa mão. Não é recomendável utilizar até a última velocidade, né? Por conta que força bastante a máquina. E não é necessário também, tá, pessoal? Só no modo aqui, ó, numa velocidade moderada já é o suficiente. E aqui você vai controlando, ó. Então, você vai colocar o dread aqui e vai passando. Eu não vou testar ela agora sim, porque eu já fiz vários vídeos aqui, então quem quiser pode dar uma olhadinha aí no meu canal, que tem alguns vídeos mostrando aí como que se utiliza a Fast Locks. Gostei muito da máquina, de verdade, nessa questão ali de facilitar a nossa vida, nosso dia a dia. Dá pra produzir bastante, dá pra fazer vários dreads. Inclusive eu tenho alguns ali, deixa eu pegar, foram produzidos com ela. Todos esses dreads aqui, ó, eles foram produzidos com essa máquina. Então, assim, a gente que tem muita encomenda, muita entrega, eu não conseguiria produzir isso daqui tudo assim tão rápido, tá, gente? Isso daqui em um dia a gente faz, até menos de um dia. Como eu disse, um dreadinho ali por minuto. Esses daqui, ó, são sintéticos. Eles aderem muito bem ao processo ali da máquina, sintético também, ó. Aí você vai definir. Quanto menos você passar a máquina, mais maleável ele vai ficar, mais molinho, sabe? Quem gosta daqueles dreads mais maleáveis, mais molinhos, quanto mais você passar, vai ficar mais durinho. Esses daqui são naturais já, ó, todos naturais. Então eles fazem natural também. Esse aqui eu fiz com a pontinha solta também, né? Dá um charminho. Eram os meus dreads, inclusive, que eu tava utilizando. Mas todos naturais. Então ele trabalha muito bem todo tipo de fibra. Natural, sintético, orgânico também. Porém, o orgânico é um material um pouquinho mais frágil. Eu nem recomendaria utilizar, né? Eu acho que quem trabalha com sintético já é o suficiente. Então tá aqui, ó. Agora, o que eu melhoraria nesta máquina, né? Que é o ponto. Primeiramente, eu recomendo a compra? Sim, gente, eu recomendo a compra. Vocês vão ver os vídeos aí, eu deixo muito claro sempre que isso não é uma propaganda, não fui paga pra fazer merchan pra ninguém. Eu realmente estou dando minha indicação porque eu testei a máquina e eu gostei muito. Aqui a gente tem, ó, caiu, alguns outros bicos, ó. Esse daqui é o de 13mm, que é maior, esse é o menorzinho de 6 e o de 10, ele deu uma trincada, então esse já é um dos pontos. Esse material, ele é um material bom, tá, pessoal? Ó, ele é um plástico mais durinho, mas não sei se vocês vão conseguir ver também. Ele já deu uma leve trincada aqui, ó. Bem aqui, ó. Acho que vocês não vão ver, né? Provavelmente não vai mostrar na tela. Talvez dê pra ver aqui, ó. Bem de levinho, assim, ó. E por que que isso acontece? Utilizou muito essa máquina, muito mesmo. Ela virou quase um terceiro braço. Então a gente começou a agilizar vários trabalhos ali
E é isso que aconteceu, né? Conforme a gente foi utilizando, ela foi desgastando. Esses bicos aqui, é possível você fazer a reposição deles, tá? Eu não vi exatamente qual é o valor, porém eu perguntei para ela também no dia que eu fui testar e a Gabriela me disse se houver a necessidade de ter uma outra espessura, né, um outro milímetro para fazer os dreads, é possível a gente encomendar também, né, fazer uma encomenda aí para ela produzir. Eu acredito que isso seja feito na impressora 3D, se eu não estou enganada, tá, pessoal? Mas assim, conforme o tempo for passando, a gente vai utilizando, pode acontecer isso, que é normal, né? Tudo nessa vida exige uma manutenção, até os dreads que a gente faz, né? A galera vem fazer manutenção, com uma máquina não seria diferente. Então, assim, uma coisa que eu mudaria seria isso, seria de repente o material para colocar materiais mais resistentes para a gente não precisar ficar fazendo a reposição. Ou então baratear um pouco mais os materiais de reposição. Por quê? Essa máquina, vocês viram, né, que tem a agulhinha. Deixa eu diminuir aqui pra vocês verem. Acho que dá até pra ver aqui, ó. Ó, inclusive essa parte aqui quebrou também, né, devido à fricção. Vocês estão vendo uma agulhinha pra fora. Ela tem duas agulhas. Uma já quebrou. A gente já repôs essa agulha. Cada agulha dessa, se eu não me engano, custa R$150, né? Vem a pecinha com duas agulhas. Eu vou desligar aqui, da tomada, que eu vou abrir ela pra vocês verem como que é. Então é muito simples, tá? Qualquer pessoa pode manuseá-la. Pra trocar esses bicos, a gente abre aqui, ó. E ela é assim, ó. Você puxa pra fora aqui, ó. Essa acho que já tá. Liga de novo. Aqui, ó. Ela tem uma pecinha assim quadradinha. Eu não vou abrir ela toda agora. Essa parte desrosqueia, tá? Também, pessoal. Eu não vou abrir ela toda agora porque eu já vou utilizá-la. Mas, ó, essa agulha aqui quebrou, então ela já tá sem utilidade. Mesmo só com uma agulha, ela tá trabalhando muito bem. Mas a gente, quando ela quebra, precisa repor essa pecinha aqui, que eu também acredito que seja feita numa impressora 3D. E tem que ser um molde igualzinho a ele. Inclusive, eu tô matutando aqui já pra fazer um molde sem precisar ali da gente ficar comprando. Porque como a gente usa muito, é natural que a agulha quebre, né? Isso daí não é um defeito da máquina, tá, pessoal? Como eu disse, tudo tem manutenção nessa vida. Então, às vezes você vai fazer algum ajuste lá dentro, apertar mais um parafusinho que tem ali, quando você usa muito. Enfim, você tem que cuidar também, tá, pessoal? Mas, como eu disse, cada moldezinho desse custa R$150. Eu achei um preço um pouco caro, né? Levando em consideração que se a gente comprar uma agulha comum de crochê solto, a gente paga no máximo R$7. Então, 150 pra mim é caro. Porém, quem teve a ideia foi ela, quem inventou a máquina foi ela e ela põe o preço dela, né? Quem quiser que compre. Mas é só uma informação para vocês estarem atentos, que é preciso sim, de vez em quando, fazer uma manutenção, ou quando o material quebrar, repor esse material. Beleza. Enfim, pessoal, para não estender muito aqui, ficar chato, repetitivo, cansativo, vocês já entenderam aí, né? A máquina, ela é muito versátil para quem trabalha com dreads. Ela é ótima, né? Para facilitar ali no dia a dia, ela ajuda a evitar algumas lesões também. Eu já tive um acidente, já falei aqui antes, né, de moto, eu caí apagada, não deu tempo nem de pôr as mãos assim pra segurar, então eu machuquei muito as minhas mãos. E eu sempre sinto muita dor. Então, quando eu faço muito dread, isso daí pesa um pouquinho pra mim. E a máquina acabou me ajudando nessa parte, né, de me poupar também um pouquinho, né, quando a gente tem muitos trabalhos, ela ajuda bastante. Não é algo que eu recomendo estar usando sempre no mesmo cliente, como eu disse, se eu passei uma vez aqui esse mês num dread do cliente, no próximo mês não vou precisar passar essa máquina, porque ele vai estar formado ainda, vai estar muito bonito. Porém, eu ainda prefiro a finalização do dread com a agulha na forma manual. Eu acho mais bonita, eu acho mais natural. Não que fazendo com a máquina não fique, mas o natural é um aspecto totalmente diferente de uma máquina. Vocês não concordam com isso? Então, assim, é uma máquina ótima,
Para quem trabalha com dreads é um preço legal, a pessoa tem que se ajustar, tem que conhecer a máquina, tem que se familiarizar e entender ali o processo, né, a forma de utilizá-la da melhor maneira, a forma correta de utilizar, tem que fazer os ajustes. Eu vi muita gente falando que comprou e a máquina quebrou, isso, aquilo, mas quando foi ver, a pessoa usou de forma errada, ligou na tensão errada, usou até a última potência sem necessidade nenhuma. Então tem algumas ali recomendações. Quando você compra a máquina, a moça que vende, a Gabriela, ela vai te passar vídeos ensinando a manusear a sua máquina, ela vai te passar recomendações, ela vai te explicar passo a passo para não ter erro. Então não tem como você tirar da sua cabeça, assim, sabe, gente? É muito simples, é muito prático. Voltando a falar, é importante que você saiba todas as nuances aí da sua profissão. Não adianta você comprar essa máquina se você não souber fazer uma divisão, se você não souber fazer um enxerto de cabelo, se você não souber fazer um reparo. É necessário ainda sim. Ela não vai substituir o nosso trabalho manual, o que é muito triste ouvir muitas pessoas falando, né? Ah, a máquina vai substituir nosso trabalho, vou perder meu emprego. Não, gente. A tecnologia chega aí para ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho, a melhorar a nossa qualidade de vida no dia a dia. Eu recebi diversos comentários lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Algumas pessoas falaram em alguns vídeos meus, essa máquina é ruim porque com o tempo ela quebra o cabelo. Não, gente, ela vai quebrar o cabelo se você utilizar da maneira errada, como eu mencionei novamente. Se você ficar passando ela o tempo todo na mesma mecha de cabelo, assim como se você fizer na mão mesmo, vai quebrar, não tem jeito. Então usem de forma moderada. O preço é alto, não recomendaria para quem quer fazer automanutenção, eu acho que não compensa, a não ser que você seja uma pessoa muito rica, né? Porque 3 mil é 3 mil, como eu disse, não são 3 reais, são 3 mil reais, gente. Então assim, quem trabalha com dread, em alguns trabalhos, consegue recuperar esse valor, tá bom? Quem não trabalha vai acabar comprando e precisar de uma pessoa ali para refazer as divisões, para fazer a manutenção certinha ali da raiz, tá bom? Essa máquina faz raiz também, porém a questão da sensibilidade é a mesma. Tem gente que tem muita sensibilidade, tem gente que não. Então tem gente que vai sentir dor e tem gente que não vai sentir. Isso não é problema da máquina, tá? É uma questão de sensibilidade, como eu disse. Eu vou agora, a partir de agora, né, faz um aninho mais ou menos, um aninho não, faz menos de um ano, eu peguei essa máquina em abril, estamos em setembro, então fazem alguns meses aí que a gente está utilizando ela. Por isso que eu me senti mais confortável de vir aqui falar sobre ela só agora, porque eu precisava ter essa prática ali no dia a dia para entender a máquina, entender o funcionamento, para eu fazer um dread hoje, daqui a 3, 4, 5 meses, ver como é que tá esse dread na máquina, e foi o que aconteceu. Eu preferi ter esse tempo ali para ter um pouco mais de propriedade, para vir aqui falar para vocês sobre essa máquina, mas já deixei as minhas considerações. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários, pode me enviar lá no Instagram também, @BrasilDreadlocks, que eu vou respondê-los aí no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada aí para todos que têm me acompanhado, espero ter tirado a dúvida, esclarecido algumas coisas aí pra galera que não conhecia ainda tão bem a máquina, tá bom? É isso, muito obrigada, obrigada por me acompanhar até aqui, até a próxima. Ou danificar o colo... Ela pode pensar, ela